E aí galera, aqui é o Pastor Douglas do Dizascope e nós vamos começar um novo quadro aqui no Dizascope, que é o certo ou errado. Esse é o nosso primeiro vídeo e eu vou explicar como é que vai funcionar. Toda semana a gente vai postar um vídeo desse quadro com um assunto que vocês vão escolher. É lógico que nesse primeiro vídeo a gente escolheu o assunto, mas a partir desse você pode comentar aí embaixo no Facebook, ou na página, ou aqui no YouTube mesmo. Você pode fazer o comentário aí sugerindo um assunto e a gente vai discutir aqui então se isso é certo ou errado. Para esse primeiro vídeo, eu vou falar de um assunto que está assim rodeando na minha cabeça. Essa semana recebi uma ligação de um pastor de uma igreja que eu vou ministrar. E aí ele fez a seguinte pergunta para mim. Ele falou assim: Douglas, você é muito direto. Você vai vir de barba? E eu falei: olha, eu tô de barba, né? E onde eu vou de barba. E ele disse: olha, que o pastor líder aqui pediu então para perguntar se você tiraria a barba, porque na nossa igreja aqui ela é muito tradicional, né? E aí ele deu duas sugestões: ou você tiraria a barba e ministraria aqui, ou a gente teria que cancelar sua participação. Então o tema dessa semana do certo ou errado é esse. Então no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre usos e costumes, certo ou errado. O que é usos e costumes? É aquelas regras que nós temos na igreja. A mulher não poder cortar o cabelo, ou a mulher ter que usar saia, não poder usar calça, não poder usar joias, a barba, o homem não poder usar barba. Todas essas regras que nós temos na igreja são usos e costumes. Isso é certo ou errado? Eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: a essência do uso e costumes é maravilhosa, porque a essência é santidade ao Senhor, é decência, é tentar pegar a Bíblia e viver ela ao máximo. Porém, nós não podemos cair num erro: julgar as pessoas pela aparência. A gente não pode pegar apenas o exterior da pessoa e falar quem ela é a partir disso. Por exemplo, você olhando para mim agora, para minha barba, o que você pensa sobre mim? Você acha que eu tenho Deus na minha vida? Você acha que eu sou um homem cheio do Espírito Santo? E que tal assim? Se eu chegasse na sua igreja para dar uma palavra, eu seria cheio da unção? E assim, se você encontrasse um cara assim, falando que é pastor, que ia pregar na sua igreja, o que você ia achar dele? Não precisa nem falar nada, né? E nisso, o pessoal tem cometido um grande erro, que é comparar aparência e unção. Sabe? Eles olham para uma pessoa e falam: poxa, esse homem é cheio da unção de Deus. E aí eles olham para uma outra que não está do jeito que eles queriam que ela tivesse, né? E do jeito que elas acham que é o certo, e falam: ah, não, esse não tem unção. E quem cometeu um erro desse na Bíblia foi Samuel. Em Samuel capítulo 16, em 1 Samuel capítulo 16, Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, porque Saul já não estava mais agradando. Ele chega lá, Jessé está com todos os filhos lá, ou quase todos, e ele olha para Eliabe. A Bíblia diz que ele era forte, que ele era formoso. E quando Samuel vê aquele rapaz, na hora ele pensa: é esse. É esse que vai ser cheio da unção. E aí Deus é obrigado a chamar Samuel de canto e falar: Samuel, calma aí, não é ele. Samuel, eu o rejeitei. E Deus diz o seguinte: eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Sabe o que Deus estava falando? Samuel, eu não estou vendo formosura. E Samuel, eu não estou vendo barba, eu não estou vendo terno, eu não estou vendo gravata, eu estou vendo um monte de coração na minha frente. E como é que está o coração dessa pessoa? Gente, como é que a gente sabe se alguém é cheio do Espírito Santo? É línguas estranhas? É profecias? É uma gravata? É sem barba? É com barba? Como é que a gente sabe que alguém é cheio do Espírito Santo? É fácil. É pelo fruto do Espírito. Sabe, quando você for ver se alguém é cheio do Espírito Santo, um pregador, não adianta ver ele pregando, gente. Você precisa ver ele fora do púlpito.
Ele tem paz, ele tem alegria, ele tem amor, ele tem bondade, benignidade, longanimidade, autocontrole. É o fruto do Espírito que importa, não é a aparência. E outra coisa muito importante da gente pensar em relação a usos e costumes é: nós precisamos ser nós mesmos. Sabe o que agrada a Deus? Você ser quem Ele desenhou você para ser. Sabe, eu tenho a seguinte opinião: se Deus colocou um desejo dentro de mim que não é pecado, que a Bíblia não diz que é pecado, esse desejo vem de Deus. Por exemplo, se eu gosto de verde, a Bíblia condena usar verde? Não. Então use verde, porque usando verde você está glorificando a Deus, porque Ele colocou em você esse desejo. Se eu gosto de pintar quadros, a Bíblia condena pintar quadros? Não. Então pinte quadros para a glória de Deus, porque Ele colocou isso em você. Agora, se eu quero usar uma barba, é pecado usar barba? A Bíblia condena usar barba? Não. Então use uma barba, porque isso glorifica a Deus. Seja você, é lógico, naquilo que não é pecado, porque aquilo que a Bíblia condena, aí vem da sua carne, aí vem de influência maligna. Então, seja você. Nós somos membros do corpo de Cristo, e como membros, Paulo já vai falar, nós somos diferentes. Se todo mundo for olho, não é um corpo. Se todo mundo for mão, não é um corpo. Nós vamos ser todos diferentes, cada um com a sua peculiaridade. Por quê? Porque nós manifestamos a multiforme graça de Deus. É a graça de diferentes formas, cada um veio com um pacote diferente no seu DNA, com desejo diferente, e use isso para glorificar a Deus. Mas não tinha também como eu não falar de um assunto, pensando em usos e costumes, que é submissão. Submissão à autoridade. Se na sua igreja o líder estabeleceu essa regra, se submeta. Se submeta. Você faz parte de uma igreja que tem usos e costumes, então obedeça à sua liderança. Não seja insubmisso. Gente, é uma maldição muito grande você sair debaixo da submissão, você ser insubmisso. Sabe que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, tentando a cada dia nos deixar mais parecidos com Jesus. E os demônios? E o diabo? Qual é o trabalho dele? Deixar você cada dia mais parecido com Satanás. E sabe qual é a principal característica, a primeira característica de Satanás? Insubmissão. E ele quer que você seja igual a ele. Ele quer que você seja um diabo copy. Ele era um anjo de luz até que ele foi insubmisso à liderança dele e se tornou Lúcifer. Então, seja submisso. Você tem duas opções. Ou você continua onde você está, debaixo da sua liderança e se submete, ou você procura uma liderança que tenha a mesma visão que a sua. Mas sempre seja submisso. Eu vou pregar nessa igreja. E o pastor lá é autoridade estabelecida por Deus. E essa autoridade pediu para eu tirar a barba. Portanto, eu vou pregar sem barba nessa igreja. Se você curtiu esse vídeo, aperta no joinha aí para ajudar a gente. Compartilha e também comenta. Pode comentar no Facebook, na página, no YouTube. Fala a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? A gente quer ouvir sua opinião. Aqui nós temos liberdade de expressão. E também coloque o assunto que você quer que a gente fale nos próximos vídeos. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Até semana que vem. Deus abençoe.